Uma doença desconhecida fez o mundo parar. O isolamento social se tornou a maior ferramenta para conter a propagação do novo coronavírus. Escolas fecharam e evidenciaram a desigualdade social, tendo um impacto direto com o abandono escolar. Pesquisas realizadas pelo Datafolha mostram que cerca de 4 milhões de estudantes brasileiros com idades de 6 a 34 anos, matriculados antes da pandemia, abandonaram os estudos em 2020. Isso representa um percentual de 8,4% de evasão escolar. O pior índice de abandono, 16,3%, é registrado entre os que estavam matriculados no ensino superior. Já na educação básica é de 10,8% o índice entre os estudantes do ensino médio e de 4,6% no fundamental. Quantos anos você abandonou os estudos e por qual motivo? Olha, eu parei de estudar, eu estudei até a quarta série, só que na época nós éramos muito pobres e a gente morava num bairro também que não tinha muito recurso. Então, nós íamos para aula e até a quarta série eu estudei. Depois eu parei, fui trabalhar, porque a gente precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. E depois retornei. Por que eu parei de estudar na quarta série? Porque eu arrumei uma vaga num outro bairro, só que eu não poderia ir porque era muito longe. O único lugar que eu podia continuar os estudos, e minha mãe não deixou porque era muito longe, tinha que andar muito todos os dias. E a gente não tinha condição de pagar o ônibus. E na minha casa também, minha mãe e meu pai sempre tinha aquela situação de estudar os filhos homens, porque eles seriam pais de famílias e as mulheres seriam donas de casa. Então elas não precisariam de estudar muito, elas não tinham que formar. Por isso eu parei de estudar. Com 15, 16 anos. É porque a minha mãe morreu, eu fui morar com os meus tios. Então, para ir para a escola, no lugar lá não tinha luz, né? Então, tinha que ir sozinha. Nós de voltar era uma escuridão danada. E meu tio tinha vezes que queria me buscar, tem vezes que ele não buscava. Então, era uma vantagem. Aí a minha tia falou, não, é melhor você largar a escola, porque não tem como, seu tio é mais uma vontade. Então, foi por isso que eu larguei a escola. Com 16, porque eu não gostava de estudar. Eu optei por parar, não estudava, ia para a escola, ficava na porta da escola, fazendo hora até da hora de entrar, e preferi começar a trabalhar e namorar do que ficar estudando. Então, na minha adolescência, no caso, que eu fui morar com meus tios, então para chegar na escola eu tinha que andar bastante. Bastante, era bastante terra e eu sempre tive problema de asma, então eu ficava passando mal e a escola lá era bem grande. Mas era violência, né? Tinha muita violência, tinha muito bullying lá. Então a luz do colégio era quebrada todo dia, porque no terceiro horário, eles quebravam, aí era aquele montina na escola. Um correndo para lá, um correndo para cá. Tinha droga, tinha tudo. Então, devido ao meu tio não querer me levar, eu também não optei mais por estudar por causa disso, que eu morria de medo de violência e tenho medo até hoje. Eu abandonei a escola por motivo assim, que eu já tinha aprendido. Eu estava lá, tudo que a professora sabia, eu já sabia. E eu tinha muita vontade de estudar mais, mas ela falou que não precisava, que ia mandar eu embora. E eu saí com 12 anos de idade, eu entrei com 7 anos, saí da escola com 12 anos. Eu fiquei até os 18 anos. Depois eu tive que parar com meus pais, não tinha condição de pagar o segundo grau, que estava caro na época, né? Então, por isso que eu abandonei os estudos. Eu até que
não abandonei, né, o estudo, porque eu morava no norte de Minas, cidadezinha chamada Granjas Reunidas, não tinha, né, recurso nenhum. E eu trabalhava na lavoura. A minha mãe ainda incentivava, mas meu pai praticamente obrigava a gente ir trabalhar. E eu completei só a 4ª série, e uma vida muito difícil foi quando meu pai resolveu vir para a cidade grande, né? Que antigamente eles falavam assim. E chegando aqui, eu fui trabalhar para ajudá-los, e momento algum me passava para a cabeça voltar aos estudos. Eu parei de estudar quando eu tinha de 11 para 12 anos. E eu parei porque a escola era longe de casa, era muito difícil para a gente estudar, e nessa idade, assim, quando a gente tinha essa idade, a maioria dos pais também achava que a gente estava na idade já de trabalhar, né? Que a gente já sabia o suficiente, que não precisava estudar mais. Então, assim, eu tinha que esperar o meu irmão voltar da escola para me calçar o sapato para me ir para a escola, porque a gente só tinha um par de sapato. E o sapato dele era maior que meu pé, mas a gente ia assim mesmo, né? Acho que você deveria repetir um pouco, porque me deu, fugiu aqui. Tá. Para você falar mesmo sobre o tempo de escola em relação à questão econômica, questão de acesso a livros, de incentivo familiar, porque antigamente o machismo era maior, né? Então, em relação a ser mulher e enquanto estudante, se era visto como algo bom, todas essas questões que interferiram de certa forma no seu processo de escola. Não, até que não tinha preconceito, né? Tinha garotos, a gente lidava muito bem, todo mundo era amigo, mas infelizmente era assim, muito precário, muito. Então, quando eu era mais nova, que eu morava com meus pais, a escola era muito pobre. Tinha muitas crianças que iam mais para merendar, né, que não tinha comida em casa. Então, a escola era boa, só que não tinha aquele ensino, os professores não ensinavam do jeito que precisava, o material. Tinha vezes que a escola doava e tinha vezes que não. E os pais, os que podiam comprar, compravam. Os que não podiam, as crianças talvez, tem umas que até paravam de estudar. A gente não tinha caderno, não tinha lápis direito, sempre eram os toquinhos. A gente não podia perder de forma alguma um lápis na escola. E se a gente perdesse, a gente tinha que... A mãe da gente brigava, batia até na gente, porque a gente não tinha condição de comprar outro. Eu fazia todos os meus exercícios em papel de pão. E o que acontece? Depois que eu fazia em papel de pão, se tivesse tudo certo, aí que eu passava para o caderno. Meu caderno era de papel jornal, que antigamente existia um papel jornal, que era um papel mais fino. E a gente, às vezes, perdia borracha, aí desmanchava com gosto e ficava aquela confusão. E a pobreza era muito grande. Quando eu formei, na 2ª série, nós fomos tirar uma foto na escola, e eu me recordo muito bem disso, porque os meninos ficavam atrás e as meninas na frente. E a maior parte dos meninos que ficavam atrás, por quê? Porque eles não tinham sapato. As pessoas iam para a escola descalço. Eles não tinham sapato, então eles ficavam atrás das pessoas que estavam calçados. Aí os calçados sentavam na frente e os sem sapatos ficavam atrás em pé. Então era muita pobreza. A gente ficava doido, chegava a hora do recreio para a gente comer alguma coisa, porque a gente não tinha condição de levar nenhuma merenda. Então, o que acontece? A gente ficava doido para comer a merenda da escola, e a gente ficava doido que chegasse o dia das crianças, porque o dia das crianças a gente comia pão com molho, era um lanche diferente, porque no mais era só um mingau que a gente tomava todo dia. Então, aquilo ali, a gente ficava doido que chegava o dia das crianças, e a gente comia o pão com molho, tinha suco de... Que suco? Nem era suco de natural, nem nada. Então, era uma pobreza muito grande.
Na minha época de escola, antes, quando eu estudava na escola municipal, a prefeitura cedia os livros, a gente tinha os livros, né? E depois, quando já que hoje é considerado o 5º ano, já era mais longe de casa a escola e também já era na escola estadual. Aí a gente os pais tinham que comprar os livros. Os livros não eram gratuitos. Tinha que comprar os livros, então era muito, muito difícil. E tinha que comprar o uniforme da escola. As escolas forneciam os livros, não é igual hoje, que tem biblioteca, tem tudo. Então, antigamente fornecia os materiais, só que era básico mesmo. Porque os pais também, naquela época ninguém tinha muita vaidade assim, de roupa, então a gente só tinha uma roupa para ir na igreja, na escola e no médico. Só tinha que ver. Então era uma pobreza tremenda. E na escola, inclusive, tinha até o nome do Juscelino Kubitschek. Mas essa escola era muito precária. A gente não tinha livro, acesso a livro. Tinha o livro História do Brasil, só. Era um caderno, um lápis e uma borracha. Não tinha uniforme, nós não tínhamos merenda. Então a gente ia porque a gente amava mesmo estudar. O pessoal era muito dedicado. E eu lembro que, como eu adorava ir para o quadro, a professora me punha para escrever a história do Brasil no quadro. Aí depois eu tinha que pegar o caderno da minha prima para poder eu passar para o meu. E os professores eram muito rígidos com a gente, principalmente na hora do uso de matemática, na tabuada, a gente tinha que saber a tabuada perfeitamente. Não é como hoje que as crianças, muitas das vezes as crianças nem aprendem muito bem a tabuada. E as professoras davam cocão na gente, batia régua na cabeça da gente, se a gente não soubesse responder, certo? Então a gente aprendia, e a gente aprendia mesmo, essa é a verdade, né? Era uma escola do interior? Não, era uma escola do meu bairro mesmo. Que era qual? Eu estudava na escola estadual Olegário Nadir Chaves. No mais, a nossa infância, o aprendizado era muito bom. Essa é a verdade. Antigamente a escola ensinava muito bem. Pensou em algum momento retornar aos estudos e por que não voltou? Pensei, mas eu acho que pela minha idade, eu acho que não teria mais cabeça para mexer com matemática, esse negócio assim, não. Contra a minha cabeça já tá muito difícil. Ainda mais somar, multiplicar. Às vezes tem que usar calculadora, né? Então, mas eu gostaria de ter voltado. Porque não tinha condições. A gente morava no interior, não tinha aula no interior, nem para 4 anos. Eu só estudei o 3º ano, porque não tinha. Não tinha nem como, né? Morava com os outros, trabalhava em casa de família, né? Então naquela época eu nem pensava em ter uma profissão, né? Não pensava que as coisas eram muito difíceis. Olha, até que pensar igual eu te disse, né? Pensar em retornar, não, porque eu focava só no trabalho para ajudar a família, né? Que eram vários irmãos e eu era responsável. E o tempo foi passando, logo em seguida eu comecei a namorar e logo depois casei, né? Construí família e minha vida estacionou. Tenho uma vida até hoje boa e estou feliz, né? Com o que me tornei. Pensei sim, eu pensei em retornar, só que depois eu comecei a trabalhar também. E só que antes eu trabalhava muito pertinho de casa, na época que eu tentei retornar aos estudos. Mas depois a empresa que eu trabalhava foi transferida para outro município, então ficou muito longe, eu já chegava em casa à noite, já não dava tempo mais de ir para a escola. Aí eu fui trabalhar com 12 anos numa casa de família. Trabalhar numa casa de família, fui olhar uma menina que tinha nascido. E de lá eu fiquei até meus 14 anos, quando foi que eu saí de lá e fui trabalhar
num hospital. Aí lá eu comecei a estudar de novo, voltei a estudar. Só que eu estudei só até a 8ª série, porque eu não dei conta mais, porque eu trabalhava muito. O meu serviço, a minha carga horária era muito pesada e eu chegava em casa sempre muito cansada. E eu não tinha vontade de ir para aula, de tanto que eu estudava. Então, por isso, de tanto que eu trabalhava, por isso que eu não voltei a estudar. Não, pensei não. Por que não voltou? Sei lá, eu acho que meu entender, eu acho que não valia mais a pena. Eu queria ter estudado mais nova, depois de velha, não. Incentiva os seus filhos a estudarem? Sim, que a minha menina está fazendo faculdade. A minha outra menina vai começar a estudar essa semana online. Meu menino ainda não, mas eu falo com eles. Quanto mais vocês estudarem, melhor para vocês. Que aí vocês vão alcançar mais objetivos na vida, né? Incentivei, sim. O que eu pude fazer, incentivei. Tinha um que não gostava, que era o Carlos, eu apertava ele para ele. Incentivei eles, ao menos um pouco, todo mundo aprendeu. Mas era difícil, né? Porque naquela época não tinha aula assim, no interior, no lugar pequeno, não tinha. Sim, muito. Hoje são todos adultos, né? Não estudou porque não quis, teve oportunidade. Estudou em um colégio particular, conseguiram fazer só o 2º grau. Fez cursos, né? Mas fazer faculdade não. Não por eu não ter incentivado. Incentivei muito. O pai também falava, mas não teve jeito. Você incentiva as suas filhas a estudarem? Incentivo, porque eu falo com elas até hoje que assim, eu amo saber. O saber é uma coisa assim, muito importante que ninguém tira de você. Eu gosto muito de assistir jornal, de ler revista, de ler jornal. Eu gosto muito de saber o que está acontecendo no mundo e eu incentivo elas, todos eles. Né? Assim, eu acho que para eles é muito importante. Com certeza, muito. E assim, o meu sonho, né, eu tento realizar o meu sonho deles, né, de estudar, de fazer a faculdade, porque eu acho muito importante. Na minha época não incentivava, não. Se você estudava bem, você estudava bem. E minha tia também não incentivava a estudar, que os filhos dela na época também nem estudavam. Vai estudar agora, né, depois de velho, de velhos mesmo, mas não incentivava, não. Não tive oportunidade nem incentivo de ninguém, mas estou feliz, né, com o resultado. Acredita que se tivesse estudado, teria alcançado lugares diferentes em sua vida? Com certeza. Eu sou dona de casa, sou feliz de ser dona de casa, né? Criei meus filhos já estão todos grandes e tudo, mas assim, eu sinto falta de não ter estudado mais, eu sinto falta de não ter hoje uma profissão, né? De não ter um emprego, uma coisa assim. Eu sou dona de casa, então eu tenho que, eu dependo totalmente do meu marido, né? E assim, eu gostaria de ter o meu dinheiro, de ter o meu trabalho, de ter feito alguma coisa que fosse melhor, né? E assim, e às vezes até para ter uma vida melhor também. Ah, sim. Eu acho que sim. Porque em vez de você... eu formei só na 8ª, eu poderia estar fazendo uma faculdade, feito algum curso, alguma coisa assim, que me desse mais valor na minha vida, né? Com certeza garante um futuro melhor e as possibilidades são maiores para quem estuda, com certeza. Com certeza, né, no caso aí, eu ter um bom emprego, tinha conseguido vários objetivos na minha vida. Eu creio que sim, mas mesmo eu sem estudo, naquela época era mais fácil você adquirir bons empregos. Você concorda com os adolescentes ou com as crianças que abandonam os estudos? E se você não concorda, o que você diria para elas? Não concordo. Acho que o estudo é prioridade na vida da gente. Se eu tivesse estudado, estaria bem melhor hoje.
Não, que não abandone, que volte o mais rápido possível, se puderem, voltem sim, que faz força, que com certeza no futuro, principalmente agora, né? Que antes, na minha época, quem tinha o ensino médio, que é o 2º grau de hoje, era considerado que tinha estudo. Hoje já não é a mesma coisa, hoje as pessoas têm que continuar estudando, com certeza. E se você quer ser alguém na vida, tem que ter estudo. Porque até hoje, para ser gari na rua, você tem que ter estudo, porque antigamente não tinha, né? Você concorda com os adolescentes ou com as crianças que abandonam os estudos? E o que diria para essas crianças e para esses adolescentes para que fizessem, que eles mudassem de opinião, para que eles não abandonassem? Não, eu não concordo. Eu falo que a única coisa que nós temos de precioso é o saber. E as crianças não podem jamais abandonar a escola. A escola é muito importante. Ali eles não só vão aprender respeito, tudo que eles precisam, eles aprendem ali. Apesar que os pais têm que dar educação, mas eles aprendem ali a respeitar, a entender um ao outro, a ser verdadeiramente amigo um do outro, né? E outra coisa também que eu acho muito interessante, porque o saber para a vida inteira. E eles vão precisar, ali na frente, eles vão ver que falta que fez o abandono da escola. Não, no caso hoje não, porque os pais incentivam bastante, sabe? Não concordo que abandona. Eu incentivo que devo estudar, porque é muito bom, isso ajuda muito mais tarde. E a gente que não teve essa oportunidade, passou por muita dificuldade por não ter tido essa oportunidade. Olha, eu não concordo, hora nenhuma, de estudante nenhum parar de estudar, ou qualquer idade que tem que continuar a estudar, porque hoje, né, o mercado exige que a pessoa tenha estudo para poder ter uma vida melhor, porque cada vez mais está ficando difícil. E diria para esses que querem fazer isso, abandonar, que jamais façam isso. Aceita o conselho do pai e mãe, que mãe sabe, o pai sabe a hora, né, o que é certo a fazer. Então jamais eu concordaria. Eu acho que o governo deveria incentivar mais, ajudar mais o estudante, porque está faltando isso. Mas tem que estudar para ter um futuro melhor.